Hoje, durante todo esse evento, uma outra coisa aconteceu. A gente teve a presença de vários líderes, inclusive o presidente Lula, Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se encontraram ali durante toda essa cerimônia no Vaticano hoje, pouco antes do funeral do Papa Francisco. O encontro breve durou cerca de 15 minutos, mas, de acordo com a Casa Branca, foi muito produtivo. Na reunião foi improvisada, foram até divulgadas imagens depois, no interior da Basílica de São Pedro, os líderes discutiram termos do acordo de paz. Na última aparição pública do Papa Francisco na missa de Páscoa, o pontífice inclusive pediu para que continuem os esforços para uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Maria, é importante esse encontro nesse contexto, algo que aparentemente não estava combinado, surgiu ali. Qual a leitura? Olha, é interessante, até vou mencionar algumas coisas que eu lia mais cedo. Primeiro, comentários em relação ao terno do Trump. Destacou-se no velório do Papa que ele era o único portando um terno azul, ao meio tantas pessoas usando preto. O Zelensky, quando chegou ali no Vaticano, na praça principal, foi recebido com uma salva de aplausos. As pessoas aplaudiram de forma maciça a sua chegada. Então, é interessante pontuar essas coisas que me chamaram a atenção para todo esse momento diplomático que a gente está noticiando agora. Eu espero que, com a morte do Papa do Povo, um Papa tão querido, que prezava pela paz, né, que era um Papa conhecido pela sua diplomacia, um Papa que veio de uma das regiões mais pobres do mundo, que é a América Latina, mas que também é uma das mais católicas, fervorosas. A Argentina, para quem não sabe, aqui na América Latina, é o país com mais católicos em termos relativos de tamanho de país. Então é interessante frisar isso. Eu espero que esse momento de transição tão delicado que a gente reflete sobre a questão da religião, a coexistência de religiões, tenha inspirado o Trump e o Zelensky aí nessa conversa, porque a gente, assim, eu ando muito pessimista em relação a essas negociatas que o Trump vem fazendo. Claramente, assim, a gente sabe que o Trump, ele tem mais afinidade com o próprio Putin. Houve, há um tempo atrás, uma situação bem desconfortável com o Zelensky, quando eles estavam conversando ali no salão da Casa Branca e, enfim, deixou o Zelensky muito desconfortável. Já sabemos de algumas das condições que o Trump impõe ao Zelensky com relação a um possível acordo de paz com a Rússia, a questão das terras raras, dos minerais lá da Ucrânia, a questão de abrir mão, né, de mais de 20% do território ucraniano que foi tomado pelas tropas russas. Então, de fato, eu espero que eles consigam chegar a um acordo. Não vai ser benéfico para a Ucrânia de qualquer jeito, eles já se deram muito mal, são os que vão sair muito, muito mal dessa situação. E eu espero que o Trump cumpra, né, com a sua promessa de campanha, que diz que em 24 horas ia terminar a guerra e até agora não terminou. Só queria chamar a atenção aqui numa fala que o Trump disse essa semana, falando que ele está tentando negociar com o Putin, mas ele queria que o Zelensky parasse de atrapalhá-lo. Mas, gente, como assim? O Zelensky é uma das partes interessadas nessa discussão. Eu realmente não sei, Bia, eu acho que vai ser mais um pouco do mesmo, chutando o cachorro morto ali, e enquanto isso o Putin vai ganhando tempo e vai conseguindo ali dobrar todo mundo e ganhando mais espaço ali na Ucrânia. É isso que ele está fazendo. Você também acha isso, Elias? Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, parece que o Trump, inclusive, mandou uma mensagem já para o Putin, perguntando se ele tinha interesse nesse acordo de paz, mas pode ser só uma enrolação, mais ou menos o que a Maria disse? A cena, ela é uma cena bonita, né? Um ambiente propício para a paz, né? Uma das últimas discursos públicos do Papa Francisco foi justamente onde ele ali falou sobre a questão da paz. Então, o enredo, ele é muito bonito. Agora, a gente tem um Trump ali nessa cena, né? Se não fosse isso, talvez fosse mais simples a situação, né? Mas, assim, pode sim, a gente sempre quer acreditar, né, Bia, no que é melhor para a humanidade, e é óbvio que uma guerra não é interesse de ninguém. Mas a Maria coloca muito bem que quem está se saindo vitorioso nesse ponto é o Putin, que está ganhando tempo, enquanto isso ele vai avançando muito forte em cima da Ucrânia, né? Então, assim, esse sinal de falar com o Putin, se isso, de repente, criar, né, um ambiente propício para uma conversa, pode ser que a gente tenha um resultado positivo disso. E eu acredito muito nisso. Moacir. O presidente Lula também falou sobre o assunto. Ele deu uma declaração ali no começo, dizendo que, na verdade, ninguém quer falar de paz. A visão é essa, que então, é um momento propício para falar, mas o interesse realmente não está nesse discurso?
Nós vivemos aí pelo menos dois conflitos gigantescos nesse momento, né? A gente está falando, então, da guerra Rússia e Ucrânia, que já se estende por mais de um ano, e a gente está falando também da guerra lá na faixa de Gaza e ali no Líbano também, né? Então, ao que parece, não há um interesse verdadeiro de se pôr fim a essas guerras. O que a gente está vendo é essas histórias se repetirem e não se vê uma possibilidade concreta disso acabar, né? Então, como lembrou a Maria, o Trump tinha feito essa promessa de que em 24 horas acabaria com a guerra na Ucrânia. Isso não se deu, né? A ligação, como ele é um populista, ele tem essa característica populista, ele tem uma ligação muito mais forte com o Trump, com o Putin, do que com o Zelensky. Então, de alguma forma, ele já sinalizou para a Ucrânia que o preço, a Ucrânia pagará dois preços muito altos pela paz. Um é entregar suas terras, abrir mão de suas terras para o Putin, das terras que já foram conquistadas. A gente está falando, então, da Crimeia e de outras regiões lá da Ucrânia. E outras são a questão das chamadas terras raras, mesmo, daquelas terras que têm uma série de produtos em que ele tem interesse. Então, as perspectivas são muito pouco favoráveis, né? Assim como são pouco favoráveis as perspectivas lá no Oriente Médio também. Com a presença do Papa Francisco, um Papa universalista preocupado genuinamente com a paz, eu reputo o Papa Francisco, a gente lembra que o Vaticano é um Estado, ele é um chefe de Estado também. Além de ser chefe da Igreja, ele também é chefe de Estado. Então, eu reputo o Papa Francisco como um dos mais preocupados nos últimas décadas com questões de paz. Sem ele, a coisa fica um pouco mais complexa. Efetivamente, eu não consigo acreditar que isso possa acontecer num breve espaço de tempo, ou seja, que possa acontecer a paz em um lugar ou em outro. Eu acho que essas guerras, infelizmente, elas ainda se estendem por algum tempo, o que é lamentável. A Cássio, não deixa de ser uma estratégia do Zelensky para melhorar a comunicação. Ele não falou só com Trump durante essa cerimônia, ele falou também com o primeiro-ministro britânico, com a primeira-ministra da Itália, com o Emmanuel Macron. Ele está tentando dar as últimas cartadas. Todos estes citados, Bia, são aliados do Zelensky e são aliados de primeira hora. A mudança que nós tivemos foi exatamente na postura dos Estados Unidos. Nós tínhamos Joe Biden, um grande fiador do Zelensky. Com a ascensão do Trump, o Trump prometeu que em 24 horas terminaria com a guerra. Passaram um pouco mais de 24 horas, nós estamos muito longe de terminar a guerra e o Trump percebeu que isso tem gerado um desgaste internamente. Porque uma das principais críticas que o Biden sofria era a quantidade de recursos que os Estados Unidos estavam depositando na OTAN exatamente para fazerem frente à Rússia no território ucraniano. Agora, os Estados Unidos não estão mais colocando dinheiro. Em compensação, Donald Trump não domou Vladimir Putin. Foi noticiado essa semana, tem morrido pelo menos 5.000 pessoas diariamente na Ucrânia. E isso está ficando na conta de Donald Trump, porque ele bateu no peito que era forte, que era capaz, que resolveria o problema, e até agora o próprio Putin não tem dado a mínima para a opinião do Trump. A verdade é essa, ele aproveitou que a Ucrânia tem menos recursos agora, ele aproveitou um suposto cessar-fogo para ir ganhando escala, para ir ganhando território na Ucrânia. Então, cada vez mais a Ucrânia é refém de Trump e Trump é refém de Putin. Por isso que, mais uma vez, o Zelensky tenta diálogo com outros chefes de Estado para que eles intercedam de alguma forma. Mas eu confesso que não vejo os principais países europeus com musculatura suficiente para enfrentarem, em termos bélicos, a Rússia nesse momento. Eu vou pegar carona aqui com a Cássio dizendo, né, que, enfim, acho que somos todos reféns do Putin, gente. É a KGB na sua minuciosa estratégia de conseguir obter o que se quer. Tem até, vou dar a dica aqui para quem gosta de política como eu, tem um perfil no Instagram chamado Puppet Regime, que ele faz umas brincadeirinhas com os líderes mundiais como umas marionetes. E tem um recente deles que é o Trump falando assim: Vladimir, por favor, pare. E aí o Putin tá do outro lado da linha.
meio que dando uma zoada no Trump, porque afinal de contas é isso que a gente disse aqui, o Vladimir Putin está ganhando tempo, conseguindo mais proeza, ele é uma potência militar, a Rússia é uma potência militar, uma potência nuclear, ninguém mexe com a Rússia, todo mundo sabe do botão vermelho, afinal de contas a Guerra Fria ainda existe, sempre existiu, nunca deixou de existir. E, infelizmente, essa guerra aí vai permanecendo. Um debate que ressurgiu essa semana foi a questão da Crimeia, né? A questão da soberania da Crimeia, que é um outro ponto de atrito entre a Rússia e a Ucrânia, que, afinal de contas, passou a ser de soberania russa, e a discussão toda em cima da questão da autodeterminação dos povos ali daquela região. Se os ucranianos deveriam permanecer ucranianos ou, enfim. E tem alguns cientistas políticos internacionais defendendo a questão da Ucrânia se tornar um estado tampão, uma espécie de Suíça ali daquela região, com uma soberania meio que neutra. Mas, enfim, eu acho que, a meu ver, é preocupante esse tipo de debate, porque, afinal, os ucranianos devem se sentir e devem querer ser ucranianos.